Muito obrigada, Sra. Presidente. O Sr. Primeiro-Ministro veio aqui esclarecer e começou com uma história da carochinha sobre um subsídio que não recebeu e a que não tinha direito. O Sr. Ministro Marques Guedes, que está ao seu lado e sabe tanto destas questões, não deixará de esclarecer, com certeza. Registro que esse foi o primeiro aplauso da maioria. O segundo aplauso foi para quando o Sr. Primeiro-Ministro afirmou que tinha cumprido a lei. Bem, a maioria saberá com que linhas se cose. Mas, enfim, Sr. Primeiro-Ministro, eu percebi o seu esclarecimento. O Sr. Primeiro-Ministro não recebeu nada da Tecnoforma, recebeu sim, teve despesas de representação pagas por uma ONG que foi criada pela empresa de que a única coisa que se sabe é que criou centenas de técnicos para aeródromos que não existiam. Portanto, estamos esclarecidos, só despesas de representação por essa ONG. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, sabe, a lei foi mudando ao longo dos tempos e bem, porque se há uma coisa que se sabe em Portugal é que o pagamento de despesas de representação foi sempre uma maneira chique esperta de fugir ao fisco em Portugal. Hoje, e bem, essas despesas têm de constar do IRS. E sabe, Sr. Primeiro-Ministro, a pessoa que criou essa ONG disse que o contratou, que o quis perto de si, não pelos seus lindos olhos, mas porque o Sr. Primeiro-Ministro lhe abria todas as portas. Mas agora ficámos a saber que o Sr. Primeiro-Ministro, por favor, trabalhava com essa pessoa e com essa organização pelos lindos olhos de quem o chamou e de quem o contratou. Ou seja, o Sr. Primeiro-Ministro trabalhou 3 anos à borla numa organização criada por uma empresa para usar fundos comunitários com fim de duvidoso interesse para o país, e tudo isso foi feito em despesas de representação, portanto nada disso tinha de estar no IRS. Muito bem, Sr. Primeiro-Ministro. Então agora a pergunta que se impõe é quanto é que foram essas despesas de representação? O que interessa, a questão central, é saber se estamos a falar de tostões ou de milhões. Eram despesas para pagar um café ou era um maná dos céus? Quanto foi? O Sr. Primeiro-Ministro não foi ver os seus papéis outra vez? Então saberá dizer-nos quanto foi, quanto recebeu em despesas de representação, quais foram as faturas que apresentou, qual foi esse valor. Estamos a falar de tostões ou de milhões? Essa é toda a diferença. Sr. Primeiro-Ministro tem a palavra. Obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Catarina Martins, eu percebo que depois de tanta notícia e tanto filme a propósito da Tecnoforma, do Centro Português para a Cooperação e quejando-os que a senhora possa estar confundida. E por isso é natural que confunda o Centro Português para a Cooperação e os fundos imensos comunitários que ela terá recebido para formação. Na verdade, não é assim, Sra. Deputada. É verdade que eu colaborei com a empresa Tecnoforma a partir de 2001 e é verdade também que essa empresa desenvolveu vários programas de formação que contaram também com fundos comunitários. Mas isso, Sra. Deputada, não tem nada a ver com isto nem com esta época. São coisas completamente diferentes. Não tem nada a ver nem com esta ONG, nem com o período em que eu conheci 2 senhores que eram administradores dessa empresa e que fundaram, juntamente com várias outras pessoas, esta organização não governamental. Quero apenas dizer à Sra. Deputada que eu não recebi, evidentemente, milhões de despesas que tenha realizado nessa ONG, porque não haveria nenhuma possibilidade dela poder despender milhões em iniciativas. Portanto, Sra. Deputada, com certeza que se trata de despesas que na altura estiveram relacionadas, quer com deslocações que foram realizadas a Cabo Verde, a Bruxelas, dentro do território nacional, no essencial despesas relacionadas com deslocações ao Porto, na medida em que, julgo que isso está documentado, procurei, com todas as pessoas que colaboraram comigo nesse projeto, encontrar uma instituição portuguesa, que neste caso foi a Universidade do Porto, que nos ajudasse
a criar uma instituição de ensino superior em Cabo Verde. Esse projeto foi apresentado, eu envolvi-me bastante na sua preparação e, portanto, estamos a falar de despesas desta natureza, senhora deputada. Não estamos a falar de despesas de representação que tenham qualquer conotação de rendimento, muito menos que devam ser declaradas. Tenho sobre isso, portanto, a minha consciência completamente tranquila. Deixe-me apenas concluir também dizendo o que me pareceu já tinha respondido ao Sr. Deputado António José Seguro, quando citou também uma entrevista de um dos fundadores do Centro Português para a Cooperação. Eu não fui contratado, Sra. Deputada. Eu não fui contratado. Em segundo lugar, não fui contratado. Em segundo lugar, não abri portas para ninguém, Sra. Deputada. Não abri portas para ninguém. E quero voltar a dizer que se qualquer dos administradores da empresa tiver alguma evidência de algum benefício que tenha colhido pelo facto de eles próprios terem participado nessa organização, eu gostaria muito de saber, Sra. Deputada, porque eu não conheço. Não farei nenhuma observação que possa ser um processo de intenção sobre seja quem for. E o que cada um esperava ou não esperava atingir quando constituiu uma organização não governamental não é matéria que me mereça comentários. Cada um dirá aquilo que achar. Da minha parte, lhe garanto, nunca houve nenhum propósito, nem nenhum resultado de andar sequer a fazer lobbying para essa empresa. Portanto, Sra. Deputada, estou muito tranquilo relativamente a essa matéria. Para prosseguir, tem a palavra a Sra. Deputada Catarina Martins. Muito obrigada, Sra. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, o Centro Português para a Cooperação era pago pela Tecnoforma. Como o Sr. Primeiro-Ministro sabe bem, não há almoços grátis, acabou de nos explicar isso mesmo. Bem sei que no seu mundo o Sr. Primeiro-Ministro não foi contratado, foi convidado, o Sr. Primeiro-Ministro não recebia salário, recebia despesas de representação. Bem, a única coisa que o Sr. Primeiro-Ministro ainda não disse é quanto. Estamos a falar de montantes de que ordem? Muito bem, tostões ou milhões é uma forma de expressão, mas estamos a falar de 100 euros ou de 100 mil? Estamos a falar de 50 contos ou de 500 contos? De que valores é que nós estamos a falar destas despesas de representação que tão generosamente lhe foram pagas enquanto era deputado em exclusividade? Tem a palavra, Sr. Primeiro-Ministro. Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu creio que já dei as explicações que a Sra. Deputada esperava, ou pelo menos de acordo com a pergunta que já me tinha formulado. Mas volto a dizer que a sua pergunta não leva mal, está mal formulada. Não me foram pagas despesas de representação no sentido em que isso contribuísse, em que isso constituísse qualquer parcela regular pelo facto de eu colaborar com a instituição. Volto a dizer, foram reembolsadas despesas. Foram reembolsadas despesas. Despesas que estão relacionadas quer com deslocações que fiz a Bruxelas, com despesas de deslocações que fiz a Cabo Verde, com deslocações que fiz ao Porto, e são aquelas que recordo terem ocorrido com mais intensidade, se quiser, porque foi nesse projeto que eu mais colaborei, Sra. Deputada. É disto que estamos a falar, não é de outras coisas, Sra. Deputada. Espero, em qualquer caso, que a Sra. Deputada ainda tenha a oportunidade para poder abordar outras questões de relevante interesse político, económico e social. Sra. Deputada Catarina Martins, faz favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Sabe, Sr. Primeiro-Ministro começou esta sessão fazendo uma longa conferência de imprensa sobre este tema. Portanto, é natural que queiramos fazer perguntas sobre ele, mas não deixaremos de ir também aos outros temas que estão em debate hoje. Sr. Primeiro-Ministro, é tão difícil fazer-lhe perguntas, sabe? A sua palavra, os significados que usa são sempre tão volúveis. Então o Sr. Primeiro-Ministro não só não foi contratado, foi convidado.
como não recebia salário, recebia despesas de representação, como não lhe foram pagas despesas de representação, o Sr. Primeiro-Ministro é que cobrava as despesas que tinha feito. Então eu pergunto-lhe, quanto é que cobrou nesses anos à ONG com que colaborava tão generosamente? De que valores estamos a falar? 100 ou 100 mil? 50 ou 50 mil? É toda a diferença e é essa a resposta que o Sr. Primeiro-Ministro parece não conseguir dar. Quanto? Quanto é que recebeu? Faz toda a diferença. Saber se eram uns trocos para o café, ou se era dinheiro de carros de luxo, ou se dava um maná dos céus todos os meses ao Sr. Primeiro-Ministro. Tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro. Obrigado, Sra. Presidente. Sra. Deputada Catarina Martins, não fiz aqui nenhuma conferência de imprensa e creio que a Sra. Deputada tem consciência de que o que se exigia do Primeiro-Ministro era que esclarecesse a Câmara e, por esta via, o país, de matérias que os senhores próprios deputados exigiam esclarecimento. Portanto, Sra. Deputada, creio que sobre isso estamos conversados. Diz a Sra. Deputada, mas quanto é que cobrou? Sra. Deputada, eu não cobrei nada. Eu não cobrei nada. Que fique claro esta matéria. Como a Sra. Deputada, com certeza, não cobra nada se, porventura, alguém lhe reembolsar lá no seu partido alguma despesa que tenha. Isso não são, Sra. Deputada, rendimentos, não são pagamentos de cobrança. Eu creio que a Sra. Deputada entendeu, não é verdade? Obrigado. Muito obrigada. Senhora Deputada Catarina Martins, para prosseguir, faz favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. O Sr. Primeiro-Ministro sabe tão bem como eu que a lei mudou e bem para que todas as despesas hoje sejam contabilizadas e para que todas entrem para a IRS. E o Sr. Primeiro-Ministro sabe tão bem como eu que estamos a falar de despesas que recebeu antes da lei ter sido alterada e que por isso não constarão do seu IRS, e é por isso que precisávamos do seu esclarecimento sobre quanto recebeu, quanto foram essas despesas, e esse é o esclarecimento que o Sr. Primeiro-Ministro não é capaz de dar. E sabe, Sr. Primeiro-Ministro, nós não podemos desculpar essa falta de esclarecimento, porque esta é uma questão política. Não desculpamos também, Sr. Primeiro-Ministro, o que se passa no país. E queria falar-lhe do que se está a passar na Justiça. Porque enquanto estivemos suspensos na sua amnésia, temos também a Justiça suspensa no país. E saiu um dos comunicados que julgo mais grave nestes anos de democracia, do Conselho Superior de Magistratura, a avisar de uma Justiça paralisada, com danos graves para os cidadãos e para o Estado, e com um apelo concreto até a uma alteração legislativa para assegurar os prazos de prorrogação que estão a acontecer sem que seja possível a Justiça fazer o seu trabalho por causa da atrapalhada que o seu governo criou. O sítio está parado e não se vê como pode estar solucionado. E gostaríamos que hoje o Sr. Primeiro-Ministro fosse capaz de dar a resposta que a Ministra da Desculpa ainda não deu. Nós precisamos de saber quando é que a situação está regularizada nos tribunais em Portugal. E precisamos também de saber se vai responder ao pedido do Conselho Superior de Magistratura para a alteração de prazos por causa da paralisação de justiça que está neste momento a acontecer. Há uma outra pergunta sobre a suspensão do país que precisa de ter resposta hoje, e essa é sobre o início do ano letivo. O Ministro da Educação, o Ministro Desculpa também, veio aqui dizer que estava tudo bem e que este ano letivo começou melhor do que nunca. 2 semanas passadas sobre o início do ano letivo e há 400 mil alunos sem professores. Hoje reabrem as plataformas para a contratação, continuando critérios obscuros, sem que o problema se resolva rapidamente e assegurando os direitos dos professores e dos alunos. E a pergunta que tenho para lhe fazer, Sr. Primeiro-Ministro, é quando é que o ano letivo começa para todos os alunos e para todos os professores?